Olá, hoje nós vamos ouvir o depoimento do professor Alfredo Bose sobre o estudante Alexandre Vanucchi Leme, que dá o nome ao DCE da Universidade de São Paulo. O professor Alfredo Bose é professor titular aposentado de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É professor emérito da nossa faculdade, onde ingressou em meados dos anos 50 para fazer o curso de Letras Neolatinas. Formou-se em Letras Neolatinas e, em seguida, recebeu uma bolsa de estudos para passar um ano na Itália e completar a sua formação. Na volta, muito jovem ainda, assumiu os cursos de Língua e Literatura Italiana na nossa faculdade e defendeu o seu doutorado sobre a narrativa de Pirandello e a sua livre docência sobre o poeta Leopardi. O interesse pela literatura brasileira o fez mudar de área em 1970, quando ele publicou a sua História Concisa da Literatura Brasileira, uma obra que hoje já se encontra na 45ª edição, o que mostra que ela é praticamente lida e adotada em todos os cursos de letras do Brasil. A partir de 1970, o professor Alfredo Bose escreveu muitos livros de crítica literária e poderíamos destacar alguns que ganharam prêmios e que tiveram mais de uma edição. Por exemplo, O Ser e o Tempo da Poesia, Dialética da Colonização, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, Céu e Inferno, Brás Cubas em 3 versões, Ideologia e Contra-Ideologia. Pela importância de sua obra e pelo alcance do seu pensamento crítico, teve alguns desses livros traduzidos para o francês, para o inglês e para o espanhol. Intelectual admirado por seus pares, o professor Alfredo Bose foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2003 e ocupa a cadeira número 12. Entre outras atividades que desenvolveu ao longo da sua carreira universitária, podemos destacar que foi um excelente diretor do Instituto de Estudos Avançados e que desde 1989 edita a revista de muito prestígio que se chama Estudos Avançados. Enfim, podemos dizer que o professor Alfredo Bose é um intelectual de primeira linha, não é? Respeitado e admirado por todos aqueles que estudam a literatura brasileira. Mas gostaria aqui de destacar um outro traço da personalidade do professor Alfredo Bose, que foi também presidente da comissão, ou melhor, presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo, em Cotia, entre 1982 e 1984. Como um humanista extraordinário, ele sempre esteve ao lado de quem luta pela justiça. E vamos perceber muito bem isso no depoimento que vamos ouvir a seguir. Eu agradeço a oportunidade que a direção da Faculdade de Filosofia, professora Sandra Nitrini, me dá para conversar com estudantes, colegas, sobre um estudante exemplar, Alexandre Vanucchi Leme, que foi torturado pela Operação Bandeirantes e passou algum tempo esquecido, até que, quando reexumaram o seu corpo e foi reconhecido pela família e trasladado para Sorocaba, nesta oportunidade foi dado ao DCE livre da USP o seu nome, Alexandre Vanucchi Leme. Então, acho que falar sobre ele é falar sobre um tema que está na ordem do dia hoje. Isto é, a conexão entre o estudo, a pesquisa, a cultura e
a justiça social, ou seja, a luta pela democratização e a luta pela justiça num sentido geral, isto é, a conexão entre universidade e sociedade. Pareceu-me que a figura desse estudante morto pela ditadura militar poderia servir como um grande exemplo e, sobretudo, uma grande fonte de reflexão para nós todos. Eu vou ler uma locução que fiz justamente na abertura do Congresso dos Estudantes da USP, promovido pelo DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme, em agosto de 97. É uma honra participar desta sessão, dizia eu então, de abertura do Congresso dos Estudantes da USP, promovido pelo DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme. Faço na qualidade de professor de nossa universidade há 40 anos, e embora não tenha recebido delegação de meus colegas para representá-los neste ato, posso afiançar que são numerosos os docentes que partilham dos ideais de solidariedade e interesse pelo ensino e pela coisa pública, quaisquer que sejam as tendências ideológicas ou as siglas partidárias que perfilhem. Essas palavras iniciais de simpatia pelos valores que presidiram a fundação do DCE Livre poderiam soar como pura retórica, se não lembrássemos que o nome desta agremiação está ligado de maneira indissolúvel ao espírito que o anima. O DCE Livre chama-se, desde a sua fundação em 76, Alexandre Vanucchi Leme. É um nome símbolo, um nome imantado pela memória de lutas, de repressão, de sangue, de morte, mas sobretudo de resistência. Na manhã de 16 de março de 1973, um estudante do 4º ano de Geologia da USP, chamado Alexandre, e que contava apenas 22 anos de idade, foi preso e torturado por agentes da Operação Bandeirante em São Paulo. As torturas prolongaram-se até pouco depois do meio-dia. Em seguida, Alexandre foi encerrado na cela forte. Por volta das 17 horas, o carcereiro foi retirá-lo da cela para levá-lo a mais uma sessão de tortura. Alexandre não respondia aos gritos do carcereiro, que, intrigado, entrou na Câmara Negra e constatou que o preso estava morto. Os torturadores acorreram então para ver o corpo de Alexandre e retiraram da cela forte, arrastando-o pelas pernas. A cena, assistida por todos os demais presos, era lancinante e brutal. Alexandre sangrava intensamente na região do abdômen. A covardia não parou aí. A família só foi notificada da prisão de Alexandre 4 dias depois de sua morte, por um telefonema anônimo. Quanto ao corpo, foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, sem caixão, em cova rasa, junto à terra, para que a decomposição fosse acelerada e apagadas as marcas das sevícias que o levaram à morte. No dia 30 de março de 73, foi celebrada missa na Catedral da Sé por Dom Paulo Evaristo Arnes, com a presença de 3.000 pessoas. O policiamento era ostensivo, o que posso testemunhar, porque assisti à cerimônia. Vejam o quanto a história do DCE Livre está intimamente vinculada à memória desse estudante. 3 anos depois da sua morte, em 76, o nome de Alexandre foi escolhido para batizar o órgão máximo dos estudantes da USP. Em 83,
reúne-se um congresso de estudantes, o último promovido pela agremiação. A época era fervilhante. Celebrava-se a agonia da ditadura, com a expectativa das eleições diretas. Comícios gigantescos uniam todas as forças progressistas da nação e exigiam a volta do regime democrático. E, tornando a memória do nosso Alexandre, só neste ano de 83 é que os seus restos mortais puderam ser trasladados da cova de indigentes para a sua terra natal, Sorocaba. O jovem assassinado pela ditadura parecia reviver e regressar junto a seus pais e amigos. O povo que ele tanto amara despertava, cheio de esperanças, que se em parte se frustraram, pois a Câmara não aprovou a emenda das diretas, em parte se realizaram, porque em 84 se elegia um presidente civil, Tancredo Neves. Com esse ato, pode-se dizer que o regime, instalado fazia 20 anos, fora institucionalmente abolido. Reúne-se agora de novo um congresso da USP. O Brasil vive um regime formalmente democrático, tendo as suas instituições políticas e jurídicas em funcionamento, a imprensa formalmente livre e uma universidade na qual a pesquisa e a docência estão franqueadas ao empenho e ao mérito de quantos a integram. Entretanto, as grandes perguntas a que este congresso se propôs responder, ou pelo menos formular, repontam como em 76 e 83. O que fazer hoje? Que rumos tomar? Essas não devem ser apenas as questões dos jovens. Também nós, que percorremos boa parte do caminho, devemos, junto com vocês, fazer repetidamente as mesmas perguntas. Qual é o rumo certo? O que escolher como prioridade? O que preterir? O que descartar como peso morto? Nos anos 50 e 60, estávamos todos embarcados no projeto de desenvolvimento nacional. Sabemos hoje que o clima promissor daquela época arrefeceu, principalmente a partir dos anos 80, com a década perdida, que viu estagnarem-se quase todos os países do terceiro mundo. A chamada globalização serviu a muitos como pretexto para frear ou paralisar iniciativas internas. A tecnologia, vinda de fora, nada de inventividade, nada dos esforços ou da poupança interna. No entanto, há sinais de vida e de resistência em vários setores, e particularmente nesta universidade, onde a pesquisa, a docência e a multiplicação dos serviços à comunidade mostram o quanto é possível empreender com recursos exíguos, mas com muita boa vontade. De todo modo, as perguntas estão de pé. E para tentar responder, volto neste momento a explorar os corredores tantas vezes mal iluminados da memória. A memória é, na metáfora corpórea de Santo Agostinho, o ventre da alma. Lembrar também é saber de cor. Cor é coração. É o coração que lembra primeiro, mas cor também é a raiz da palavra coragem. Memória, sentimento, coragem são conceitos imbricados. Entre 70 e 73, nos anos negros, o que se propunha fazer um estudante universitário resistente? Li com atenção a biografia de Alexandre, que está impressa no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 64, recentemente editado pelos governos de São Paulo e de Pernambuco. Uma biografia breve,
como foi breve a sua passagem pela vida, mas intensa. E dessa narrativa, desejo destacar 4 aspectos da sua atitude como estudante e como cidadão, ou para dizer melhor, como estudante e cidadão. Até que ponto os caminhos que ele escolheu e trilhou com tanta firmeza seriam os nossos rumos? Em primeiro lugar, encontro a imagem do estudante, concentrado na sua própria vocação e futura profissão. Alexandre entrou para o curso de geologia, passando em primeiro lugar no vestibular. Há um sinal de garra neste fato. O ideal revela-se, o ideal revolucionário revelava-se também no jovem universitário e não o eximia da responsabilidade fundamental de estudar, que era a sua identidade primeira. Um militante negligente que despreza o estudo e o saber será sempre um parlapatão, um frasista que não merece respeito da sociedade que o sustenta através de uma escola pública. O empenho na pesquisa, a competência com que o estudante se prepara para o exercício da sua profissão, a idoneidade intelectual são ainda e sempre a marca da entidade universitária. Uma escola superior onde não se leve a sério a busca do conhecimento não é uma coisa séria, mas um ente parasitário no corpo da comunidade a que deveria servir. Que parece óbvio, mas é preciso começar enfrentando o óbvio. Dar consistência cada vez maior aos nossos cursos de graduação, alongar até o limite do possível o alcance das nossas pós-graduações, enriquecer os nossos acervos, animar as nossas bibliotecas e não apenas informatizá-las, prover nossos laboratórios, desburocratizar os percursos do estudante e do professor, eis o que se pode e se deve fazer sem desalento nem pessimismo. Ao contrário, olhando o muito que já se construiu e o muito que está à nossa frente por fazer. Mas que a memória continue a nos amparar. Alexandre não era apenas um estudante voltado para o saber científico na área particular que elegera. Não era apenas um bom geólogo em formação, o que, aliás, já não seria pouco no Brasil. Conhecem-se vários testemunhos da sua curiosidade intelectual e humanística. Ele traduzia artigos de filosofia, política e economia para chegar a uma compreensão ao mesmo tempo extensa e articulada do mundo em que vivia. Não é preciso encarecer esta necessidade de pensar os conjuntos, hoje mais do que nunca, quando vivemos sob o império de uma informação múltipla, disparatada e, afinal, descartável. Uma universidade técnica poderá virar apenas o habitat de funcionários da ciência ou de candidatos a desempregados de alta qualificação. A sociedade contemporânea não pode, ou ao menos não deveria ser, um agregado de pequenos especialistas. O cimento tem que ser a vigência de valores, numa delicada dialética entre o real próximo e o ideal distante, entre o que é apenas o aqui e agora e o que deveria ser. Por isso, Alexandre traduzia textos de economia, política e filosofia. A economia sem vontade política é jogo feroz de competições darwinianas, mas a política sem cálculo é retórica vazia, promessa demagógica. Enfim, a filosofia é a reflexão sobre a ação, sobre o pensamento, e na medida em que a filosofia penetra na história concreta dos homens, o pensamento crítico exige retificação da rota, avaliação do projeto. A filosofia alimenta a política, que se alimenta da economia, que por sua vez se alimenta da técnica, a qual, enfim, se alimenta da ciência. Bela circularidade do saber. Um estudante de ciência
será míope na sua vida de cidadão se não enveredar pela análise econômica, pelo conhecimento político, em última instância, por essa perpétua ruminação dos conceitos e valores que se chama filosofia. E este é outro dos rumos da universidade, aceitar o desafio da transdisciplinaridade, habitar as fronteiras, cavar os túneis entre disciplinas afins, propiciar lugares de encontro entre o físico e o filósofo, que o biólogo conheça a obra do poeta e o músico e o matemático pensem juntos o que disse Leibniz da música, que é uma matemática inconsciente. Mas a memória ainda mais uma vez nos dá sugestões para esse desenho exploratório. Se Alexandre fosse apenas um bom estudante de geologia e um leitor atento de obras de cultura humanística, ele teria sido, afinal, um intelectual, o que parece ser o próprio ideal da formação universitária. Para que mais? Na verdade, era pouco, e ainda é pouco. Por isso, ele não só estudava, mas olhava para o que acontecia com a sua pátria, o seu povo. O Brasil o chamava. Como geólogo, ele se interessou pelos recursos naturais do país e pelas formas da sua exploração. Assunto que não é só técnico, evidentemente, mas econômico e político e rigorosamente ético, pois envolve o destino das nossas potencialidades naturais e do povo que nasce, vive, trabalha e morre aqui perto de nós. Sabe-se que Alexandre redigia um boletim especial do Centro Acadêmico de Geologia em que fez o levantamento das jazidas de vários minérios e o elenco das empresas que os exploravam. O imperativo de um desenvolvimento capaz de articular crescimento e distribuição equitativa de renda não se esgotou nos anos 60, pelo fato de que o mundo teria mudado. Está ainda no horizonte de uma ação política científica pensar no desenvolvimento como síntese de crescimento e bem-estar para a maioria. O espírito que marcou os primeiros 30 anos desta universidade não deve morrer, mesmo que o entreguismo mais deslavado acabe a pretexto da globalização, paralisando qualquer ideia de projeto nacional. Indo ao fundo da questão que inquietava a geração de Alexandre e inquieta ao nosso tempo, será verdadeiro afirmar que existe hoje uma política do globo, uma economia regida por uma entidade chamada Globo? Nos anos 50, Raul Prebisch, economista da CEPAL, com quem Celso Furtado colaborou estreitamente, descrevia o quadro das relações internacionais, o quadro do sistema centro rico, periferia pobre, em termos que me parecem atualíssimos. Chamava este quadro de sistema global em interesse próprio. Ou seja, as empresas internacionais não operam fora de um centro de decisão, de uma constante absorção dos lucros. Estes centros estão sediados nas respectivas nações de origem e utilizam em interesse próprio uma rede mundial de consumo. Soube recentemente que a Nestlé, exemplo de multinacional poderosa e bem-sucedida, vende para todo mundo, mas os seus estatutos exigem que 97% dos acionistas votantes sejam suíços. Não é o Globo que possui ou controla as multinacionais. É uma empresa particular que, por sua vez, tem relações econômicas e políticas com a sua nação e o seu estado de origem. O sistema de relações econômicas internacionais acentua a diferença entre a concentração de riqueza e a multiplicação da pobreza. A universidade não deve repetir o jargão globalizante. A globalização integra o seguinte esquema: o pobre entrega e o rico, no melhor dos casos, emprega,
mas até essa última cláusula começa a ser descumprida. Depois que o pobre se integra e se entrega, o rico o desemprega. Não se trata de mera interdependência, como propala o discurso oficial e diplomático, mas de assimetria de forças, ou para dizê-lo cruamente, trata-se sempre de uma lógica de dominação e exploração. A universidade pode e deve debruçar-se sobre essa realidade que vai afetar todo o sistema de ensino, pois um país que não se desenvolve gera um Estado pobre, e um Estado pobre e fraco não pode gastar ou gasta pobre e fracamente, com todas as consequências que a escassez produz no mundo da educação e da saúde. A universidade, como o fazia a geração de Alexandre, pode e deve analisar criticamente o que está acontecendo nas múltiplas áreas de produção e serviços. Exatamente como acontecia com a geração de Alexandre, ela deve descer ao fundo da realidade, para daí conceber propostas de transformação. Remeto os interessados à leitura do debate sobre globalização que se acha na revista Estudos Avançados, de número 29, especialmente as observações do economista Paulo Nogueira Batista Júnior sobre os mitos que o termo envolve, dentre eles a ideia de que os Estados nacionais estariam gastando hoje menos do que no passado e que essa diminuição deve ser a regra no Brasil. Falácia ideológica neoliberal, que a análise dos orçamentos públicos norte-americano, japonês e canadense desmente. Enfim, ao lado dessas três dimensões que a universidade pode e deve abranger, conhecimento científico, visão humanística, interesse pelo Brasil, o estudante Alexandre Vanucchi Leme entrou no confronto com o regime armado, optando pela via da militância revolucionária. Olhando retrospectivamente essa sua escolha e sabendo o quanto se tratava de uma proposta desproporcional às suas forças, um projeto de altíssimo risco que fatalmente acabaria como acabou, em perseguições, tortura e morte, não podemos ocultar o nosso confrangimento e deplorar que a beleza daquela juventude generosa e temerária tenha sido destruída precocemente, quando a universidade e o povo brasileiro tanto precisavam dela. O preço pago por aquela opção radical foi o mais alto possível, foi o preço da vida de centenas de seres humanos excepcionais. Certamente hoje não repetiríamos essas modalidades de luta, mesmo porque se tratava, como disse exemplarmente outro grande militante, Jacob Gorender, que era um combate nas trevas. Não direi que a luz hoje seja intensa. Há sombras, há lusco-fusco, mas a escuridão não se abate sobre nós como naqueles anos desesperados. Há uma luz suficiente para que nós, estudantes e professores da universidade, tentemos percorrer aquelas três vias que a biografia breve de Alexandre a nós mostrou. De minha parte, só posso esperar que as propostas emanadas deste congresso de estudantes estejam à altura do nome do seu diretório central e que recordem todas o coração e a coragem de um estudante chamado Alexandre Vanucchi Leme. Obrigado.